Olá, tudo bem? Como vão vocês? Eu sou o Eudásio Júnior e bem-vindo a mais um A Tarde Talks. A Tarde Talks que vocês vão poder ver no nosso novo canal no YouTube, A Tarde Play. Calma, não confunda. Esse aqui é o A Tarde Talks. Ele vai estar hospedado na plataforma do YouTube, do A Tarde Play, onde vão estar lá uma série de programações de audiovisual feitas por nossa equipe. Obrigado por estar com a gente. Primeiro programa da gente, primeiro piloto, eu chamei esses caras e disse assim, cara, a gente precisa bater um papo sobre algo que está estourando no momento, a gente tem uns 2, 3 meses, né? E foi um assunto que também estava tomando as headlines, as notícias todas, e não esfriou, a tentar aumentando. E vou falar sobre uma coisa chamada inteligência artificial. O que é isso? Como vai? Só para você ter uma ideia, uma dessas ferramentas de inteligência artificial que a gente vai falar hoje aqui, o ChatGPT, em 2 meses alcançou 100 milhões de usuários. Fazer uma relação com vocês, o TikTok levou 9 meses e o Instagram 2 anos. Para bater um papo sobre essa coisa, sobre esse monstro que assusta a gente e não assusta a gente, vou trazer o cientista da computação, Marcelo Medrado, e meu querido amigo, já conto mais em bater papos comigo, Murilo Jacques, mestre em relações internacionais. Ele é mestre, ele é professor, é um cara que entende de tudo, guitarrista, diz que é tenista, mas acima de tudo um chapa quente das maiores. Meninos, boa tarde, bem-vindo mais uma vez, agora a Vera. Boa tarde, Eudásio. Boa tarde, agora a Vera. Agora a Vera, né? Agora a Vera, né? Satisfação grande aqui com você. E assim, nosso papo sempre flui, né? Claro. Seja no momento assim de gravação, seja em momentos mais contraídos, enfim. É muito bom, né? A gente sempre consegue construir, né, uma conversa que sempre chega num caminho legal e sempre é uma construção mútua. Eu acho que é muito interessante, é porque eu tenho um interesse muito com o novo. Acho que você está andando com gente mais nova, vocês têm uma diferença de idade minha, de 10 e pouco, 12 anos, tá por aí. E sempre eu gosto de estar com gente que entende, eu gosto de estar sempre, eu acho uma palavrinha chata, mas eu gosto sempre de estar up to date. Eu acho massa essa palavrinha. Marcelão, vamos para o cientista da computação. O que é inteligência artificial? Quando ela foi criada e como é que se deu essa evolução? Porque a gente sabe que, por um determinado momento, ela surgiu como uma coisa fantástica, mas aí parou porque não tinha dados suficientes, não tinha rede social, enfim. Faz uma explanação do que é isso pra gente aí, que depois vai partir para conversar muito sobre o resto. A inteligência artificial, ela permeia a vida da gente há muitos anos, há muitas décadas, na verdade, né? Desde lá do McCarthy, lá na década de 50, que começou a criar alguns modelinhos de dados que queriam basicamente replicar o que o ser humano faria, né? E como ele pensaria, a forma de pensar, a forma de agir. Só que, como tudo isso é criado pelo próprio ser humano, né? A inteligência artificial ela é uma criação de um modelo de pensamento humano colocado em máquina para que ela replique. Isso precisava de muita computação, de muito processamento, de muito poder computacional. E por causa da própria evolução tecnológica, isso ficou estagnado por um tempo. Não tinha processador, né? Não tinha processador, não tinha máquina para isso. Era nem também tinha tanta informação assim, Não tinha tanta informação assim. Ele tinha, mas não tinha como armazenar. Exatamente. E o que aconteceu é que, de algumas décadas para cá, com a evolução dos computadores, com a velocidade dessa expansão computacional, foram se criando mais modelos de dados e mais fontes de informação que podiam gerar esses comportamentos. Essa forma da IA, da inteligência artificial, executar funções e atividades que antes eram unicamente feitas por humanos. Então isso começou de uma forma muito de pergunta e resposta, de uma forma muito de cálculos complexos. Aí a gente tem aquela velha história do Deep Blue, que ganhou no xadrez para o Kasparov. Quer dizer, Deep Blue tomou uma cacetada no começo, depois aprendeu quando deu entupido em Kasparov. Deu entupido em Kasparov, Kasparov até hoje sente. E após isso... E o MS-DOS também, não tinha o prompt? É prompt que chamava? Você tinha um prompt, mas prompt, aí... me lembrei, MS-DOS aí prompt. já era justamente a popularização da informática para o usuário final, e não só para o cientista dentro da universidade. Só que aí teve uma mudança drástica, que foi a seguinte: sempre que a gente falava de inteligência artificial, a gente pensava muito em algo que um homem programou. O homem ensinou o Deep Blue a jogar xadrez, porque existem regras, e ele reproduziu aquilo numa alta velocidade, com alto poder de processamento, mas ele não aprendia algo novo. E aí se criou o conceito de machine learning, que é a máquina a aprender. Então, basicamente, se virou todos os canhões para um modelo
de criação de sistemas computacionais que aprendem com dados. Você só dá dado para ele, alimenta, alimenta, alimenta. E isso veio, obviamente, com o crescimento da massa de dados na internet. Você tem bibliotecas inteiras online, você tem Wikipedia, você tem grandes fóruns, você tem um próprio Google. Imagine... Ainda tem que conhecer? Não, pois é, deve ter uma conhecer em algum lugar com todos os volumes. Então, imagine algo que pode se alimentar disso tudo e guardar na cabeça aqui, que nem uma pessoa que você bate um papo e sabe alguma coisa. Só que ele processa esses trilhões de informações de uma forma muito rápida e sempre simulando o comportamento humano, simulando a forma do humano pensar, para que se torne orgânico. Então, foi aí que surgiu, né, efetivamente uma usabilidade da inteligência artificial como algo que está aqui com a gente e começa a se comportar como a gente e traz todas as coisas que assustam e que fascinam. Né? Agora, uma coisa importante... as Siris, Alexas da vida já fazem parte de um ambiente extremamente contemporâneo. Dessa Mas tem um detalhe importante, Taz, aí puxa do gancho do que você falou no começo, né, que, enfim, o assunto não esfriou. E não vai esfriar, e não vai esfriar porque, apesar do que Marcelo falou, a gente não tem uma situação, né, naquele período, há 40, 50 anos atrás, de capacidade de processamento, esse assunto continua evoluindo no imaginário das pessoas. E até, de repente, não só no imaginário, em teses, em escritos, em coisas que ficaram meio que intocadas. Mas o imaginário, né, sim, cultural. Total. Né? Sim, cultural. A gente pega Eu, Robô, de Asimov, a gente pega filmes, né, de ficção científica. O cinema sempre responsável por estar colocando na cabeça das pessoas, né? Da robótica. Exatamente. Matrix, né? Matrix veio muito forte com essa ideia de inteligência artificial dominando o ser humano. O próprio 2001, Odisseia no Espaço, traz essa perspectiva de uma máquina, de um robô, que para não sacrificar uma missão, optou por sacrificar o humano que estava ali na máquina. Então, isso Brother Hall. Exatamente. Então, isso no imaginário das pessoas evoluiu e foi tomando outras proporções que hoje chega nessa conexão com a capacidade de processamento em que tudo aquilo que a gente pensou agora vai acontecer. Será? Tudo isso que a ficção científica trouxe agora vai ser verdade? Então, gera esse assombro, gera esse espantamento das pessoas, mas, de fato, a gente tem várias ramificações e várias possibilidades dentro da inteligência artificial. Marcelo, quando você estava me falando, essas aplicabilidades, isso que daqui a pouco a gente vem para o Murilo também falando isso, essa aplicabilidade da inteligência artificial, ela vem acontecendo. Eu falei, veio o prompt, daqui a pouco vão evoluir mais, e aí a gente chega no famosinho, no creme de la creme, digamos assim, na evolução da evolução, e que evolui a cada reciclada, a cada, como é que eles chamam, como é o termo quando você tem que, atualização, vamos lá que seja, que é o site GPT. Ele é uma das inteligências, ele é da moda, ele é a melhor, como explica um pouquinho esse chat GPT, bem para as pessoas entenderem. O que é o chat GPT? Tá? Basicamente você tem um conceito hoje de inteligência artificial chamado LLM, que é Large Language Model. Miséria. Grande modelo de linguagem. Large Language Model, né? Modelo largo de linguagem, modelo grande de linguagem, amplo. E como é que basicamente ele funciona? Do caralho. Né? Quando você cria hoje um modelo de dados de IA que vai pensar em alguma coisa, você coloca certos... A gente pode fazer uma relação assim. Quando eu converso com você, eu presto atenção no que você está falando, eu presto atenção na sua linguagem corporal, eu presto atenção no ambiente ao meu redor para ver se isso está soando bem, e a gente consegue discorrer com a conversa. O ChatGPT ele é um modelo de linguagem que ele basicamente presta atenção em mais de 1 trilhão de parâmetros ao mesmo tempo. Nossa. Então, quando você escreve alguma coisa para o ChatGPT, ele consegue lhe responder de uma forma orgânica que espanta, porque literalmente é como se fosse uma pessoa lhe respondendo. Ele consegue ter essa forma orgânica de falar. E como ele conhece basicamente uma informação de um mundo inteiro, e ele absorveu e compilou isso, ele literalmente sabe o que lhe responder para absolutamente tudo que você perguntar. Na verdade, isso não é bem um fato. Ele também erra, mas ele erra de uma forma tão elegante que tem muita gente caindo nos modelos de resposta dele e acreditando que o ChatGPT realmente é algo que conhece tudo, que
que a gente poderia perguntar, qualquer tipo de informação que exista. Ele tem limite? E aplicabilidade? Quais são as principais aplicabilidades dele para vocês? E qual é o limite? Tem limite? Gostei do silêncio sepulcral. Eu acredito que o limite... O silêncio respondeu muito, né? O silêncio respondeu muito. O silêncio sepulcral. Essa é a resposta. Existe uma... Cala, consente. Como esses fatos eles acabam na mídia se tornando muito escandalosos, muito contundentes, as pessoas acabam se apavorando, achando que a máquina ela vai tomar consciência, ela vai dominar a pessoa. Mas basicamente são modelos de dados que são projetados para lhe responder da melhor forma possível. Tanto é que está se criando agora uma profissão, uma habilidade chamada prompt. Você tem que saber o que você quer perguntar para ele saber o que responder. Ou seja, você vai ter especialista em fazer as melhores perguntas possíveis para que ele possa lhe dar as melhores perguntas e respostas possíveis. Porque ele não entende, ele não tem consciência para entender o que você quer dizer, mas ele tem consciência para entender o que você perguntar da forma correta. E ele, obviamente, vai lhe responder de uma forma muito mais eficiente do que, teoricamente, uma pessoa que tenha um conhecimento limitado, uma memória humana na cabeça dela, né? Então, a aplicabilidade disso, ela vai para inúmeros setores. Você tem, por exemplo, no ChatGPT, a utilização na medicina para casos passados, prognósticos, análises extremamente complexas de sintomas que podem trazer um prontuário de procedimentos a serem feitos num paciente, por exemplo, que só o ChatGPT poderia lhe entregar. Agora, eticamente falando, isso acaba gerando problemas mais complicados de se discutir, porque se você tem uma inteligência que basicamente consegue se passar por um humano e entregar informações que você às vezes não consegue diferir se foram passadas por uma pessoa ou não, você não sabe exatamente quem tem autoridade, né, para... Eu quero que Murilo me responda como é que a ética é considerada no desenvolvimento do uso da inteligência artificial, como é que a ética é considerada no desenvolvimento, incluindo o ChatGPT, né? Porque, sei lá, a gente estava conversando nos bastidores, assim, batendo aquele velho papo de bastidor, antes de começar aquele bate-papo, e eu estava falando que, você vai fazer uma ementa de um curso. Cara, você pesquisaria em algum lugar. E no fundo, talvez... eu não vejo por que não um professor usar o ementa, usar o ChatGPT para fazer o ementa, já que ele teria que pesquisar algo. Mas onde é que é essa ética, então? Vamos lá, assim, mania de professor, né? Vamos voltar. Volte. Na época das leis, né? Joe e Fábio, que estão aqui atrás da lei, estão loucos para aprender. A direção, não, mas assim, diretor do programa vai sair daqui mais inteligente que qualquer um. John aí me disse que já vai fazer o Enem. De uma forma bem fluida e rápida. A gente vai filosofar um pouquinho. Bora. Bem pouquinho. Adoro. Bem pouquinho. Qual o conceito de ética? É subjetivo. É um conceito subjetivo. Claro. Né? A ética é um acordo tácito entre as pessoas. Mas a ética na filosofia, se a gente pegar Aristóteles pensava o seguinte: a ética, né, é uma ética finalista. A finalidade de você ter uma condução ética e moral na sua vida é para você atingir a felicidade. A eudaimonia de Aristóteles. Então a felicidade, né, é o fim. E os princípios éticos que guiam a sua vida são os meios. Vamos avançar lá para Kant. Immanuel Kant. E aí Kant já é bem mais complexo, se a gente pegar a crítica da razão pura. Não vamos imergir nisso aí, porque... Você conseguiu entender Kant? Meu pai leu Kant, eu fingi para meu pai que entendi. Achei, gostou muito, meu pai. Me piquei correndo para ele não me perguntar nada. Então, você sabe, né? Você demora 2 horas para ler 3 páginas. Sim, meio complicado. Mas fiquem calmos que... ChatGPT resume. Vamos falar só de ética aqui, numa visão bem ampla do que Kant pensa. Kant pensa no seguinte: a ética ela tem que passar por um teste prático. Ela tem que ser colocada exatamente na prática. Por exemplo, o que eu estou fazendo poderia ser uma construção em que todas as pessoas do mundo fariam. Essas pessoas fariam e se sentiam bem fazendo isso. Isso pode virar uma convenção, né, global entre o ser humano. Como o futebol e Vini Júnior, que todo mundo acha lá que tem que ser racista, larga. E aí é o seguinte, dentro dessa perspectiva, passando por esse processo, passando por esse teste da realidade, a ética ela se constrói assim, algo que vai sendo, né, pensado numa perspectiva de que eu faço, você faz, e pra gente
e para o mundo como um todo, para o coletivo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Da mesma, isso ainda continua sendo subjetivo. Mas é um acordo, se a gente pensar no contrato social, né, de Rousseau. A gente pensa num contrato social na perspectiva em que as pessoas fazem um acordo entre elas e direcionam caminhos que vêm depois, né, com a construção, né, a burguesia que chega para quebrar aquela questão do rei, que todo mundo mandava uma coisa uma hora, mandava outra. A burguesia cria o direito. O direito nada mais é do que uma convenção entre as pessoas. E não vamos entrar em justnaturalismo, essas coisas, mas são coisas que são construções sociais. Vou dar um exemplo para a gente tentar entender essa subjetividade e como ela funciona. Ela pode, nem tudo precisa ser objetivo. Declaração Universal de Direitos Humanos, 1948. Depois da Segunda Guerra Mundial, você tem um horror que foi o nazismo. Precisamos fazer um documento para guiar os povos a partir dessa catástrofe que aconteceu. Então, a partir desse documento, a gente vai direcionar princípios, que são os direitos humanos, para que as nações comecem a inserir isso nas suas constituições. E lá no comecinho tem dignidade humana. O que é dignidade humana? É bem subjetivo, né, irmão? E assim, eles não listam. E não poderiam listar. Porque se a gente for listar aqui, se a gente fizer um brainstorm aqui, vamos listar o que é dignidade humana. A gente vai ficar uma semana e não vai contemplar tudo. E tem outro detalhe. Em 1948, a ideia de dignidade humana era uma. Agora, em 2023, já se englobou uma série de outras coisas. E daqui a 50 anos, a ideia de dignidade humana também vai englobando uma série de outras coisas. Então, a ética é uma construção que vem muito nessa pegada de construção social. Certo? E dentro da que você perguntou da educação, de fato é um dilema. Acho que a gente vai abrir aqui para discutir vários dilemas em termos do uso do chat GPT, mas na educação. E aí vamos pensar no trabalho em geral, vou falar de uma forma mais ampla, que é a seguinte: a quantidade de tempo que a gente perde com trabalhos operacionais. A gente vive numa era porque essa merda foi criada por Taylor lá atrás, né? Que a gente tinha que se lascar trabalhando pra cacete, obrigado. A gente tem que entender que isso vem depois da Revolução Industrial, onde simplesmente dizer assim, mesmo, você tem que trabalhar pra cacete, repetir aquilo continuamente, o máximo que você puder, se matar 6, 7 dias, e hoje semana de 4 dias a gente tá bombando na Inglaterra, e a gente tá aprendendo que a gente não precisa se matar pra chegar, que se você for analisar boa parte dessa semana, se for sintetizar a sua semana em real job, você tem 3 dias e meio, 3 dias que você trabalhou. O resto você tá se deslocando, perdendo tempo. Então, né? Exatamente. Então, assim, existe essa questão da era do imediatismo. A gente hoje... Ctrl-C, Ctrl-V, pô. Não, e assim também, né? A gente recebe uma demanda, uma mensagem no WhatsApp, a gente tem que responder na hora. Outras vezes a gente recebe uma mensagem no WhatsApp de tarde, a pessoa fala, e aí? Cadê minha resposta? Calma, tô me deslocando, tô no trânsito e tal. Mas a gente vive nessa era do imediatismo e da excelência. A gente tem que ser muito bom naquilo que a gente faz. E o operacional começa cada vez a ficar. Já ficava, né, na época da indústria 1.0, 2.0, enfim, dessa mecanização, mas o ChatGPT, como um braço, né, pequeno da inteligência artificial, que é um todo muito maior, ele vem como uma ferramenta de linguagem, como o Marcelo falou, para justamente nos auxiliar em uma série de situações operacionais que a gente tem. Você deu um exemplo de plano de curso, tá? Mas assim, para a gente fazer um plano de curso, eu tenho que saber do que eu estou falando. Eu tenho que saber o que eu deixo. Deixa eu dar um exemplo. Eu posso dar um exemplo? Pode, fazer um programa sobre chat GPT. Vocês acham que quem fez esse programa hoje? Foi o chat GPT. Nossa pauta foi feita pelo chat GPT. Mas a gente improvisa, a gente vai contra a Só máquina. que a gente tá lapidando ela e a gente vai dando nosso tempero, nosso toque, nossos spicy things. E assim, só para complementar a questão da educação, como é que o professor vai lidar com os alunos agora? Porque o chat GPT, ele cria... As vantagens e desvantagens. Não, ele cria questões originais, são pontos originais. Ele pega do banco de dados e ele cria algo original. E não repete, né? Exatamente. Ferramentas de plágio não detectam plágio porque é algo novo, construído. Como é que se lida com isso numa dissertação, num TCC, numa prova, num trabalho que você passa para casa? Vai mudar o aprendizado? Eu acho. Ele vira, né? O que é que você vai fazer? E aí volta para o que o Marcelo falou, que você falou. A pergunta. Uma das maiores dificuldades que eu tive quando eu comecei a lecionar, principalmente na universidade, foi como fazer perguntas que façam o aluno pensar. Que dê uma mexida para ele pensar na resposta, construir algo direcionado por aquela pergunta. Porque lá no ensino médio o que é isso, é aquilo, né? A, B, C, D, E.
Então, minha maior dificuldade foi essa. Isso me ajudou muito, porque eu comecei a me inserir mais, a entender mais, para construir perguntas, você precisa saber aquilo que você está fazendo. Então, assim, ó, como é que você faz? Você vai direcionar os alunos a dialogar, a trocar ideia com o ChatGPT. Então, você não pode ser contra isso. Você tem que usar essa ferramenta a seu favor. Quem for contra isso vai ter problema, porque é uma maré que vai levar tudo. Então, a gente tem que usar isso a nosso favor. Então, vamos bater bola. Falando dessa questão da ética, dá até para a gente fazer um paralelo com o atual, porque na prática o ser humano é imperfeito. Sim. E todo dado que existe no mundo é baseado num conhecimento da imperfeição humana e como ele se reproduz em todo o conhecimento que existe na humanidade. Então as pessoas elas tendem não só a ver os benefícios que o ChatGPT tem, como também utilizar isso para a benfeitoria própria. E a inteligência artificial ela tem uma questão, ela não é empática. Ela não sabe o que é escrúpulo. Ela não sabe se ela está sendo má ou boa. Ela apenas responde. Então, na educação, por exemplo, a gente entrou aqui num dark side de gente criando monografia do zero, preparando o resumo. Mas, por outro lado... Papa, né? Teve a do Papa, não teve? Teve a do Papa, que se manipulou a imagem. Mas a outra questão, por exemplo, na educação, você tem benefícios incríveis com a inteligência artificial. Você pode, por exemplo, usar esses modelos de dados... Que a minha linha de conversa com vocês é isso aí. E como eu tiver a inteligência artificial, obviamente, assim, tocando no chat GPT, pode melhorar a eficiência e a produtividade em várias áreas da vida das pessoas. Né? Você pode criar uma educação que ela é ajustada para a capacidade de aprendizado de cada aluno, porque ela consegue predizer a eficiência daquilo que está sendo explanado. Você pode criar um modelo de tutoria, no qual você tem sistemas respondendo para uma infinidade de alunos de uma forma contundente, sem você precisar de um professor para fazer a resposta. Em EAD você tem muito isso. Você pode ter um sistema preditivo que comece a detectar padrões de problemas no aprendizado em certas matérias ou conteúdos para você ajustar isso previamente, antes de dar ruim lá na frente, dar problema. E você pode fazer avaliações muito mais sofisticadas do ponto de vista de dados inseridos por um IA do que uma pessoa que não está percebendo ali uma fuga de padrão, uma certa tendência ao aluno, por exemplo, fugir de um determinado assunto por ser polêmico, por ser problemático, pelo professor não estar com a didática certa. Então, fora o conteúdo que você pode criar. Então, vem essa questão. Em vez do professor pedir para o aluno fazer uma redação, e ele vai colocar no ChatGPT e vai entregar, ele pode gerar redações no ChatGPT e pedir para o aluno corrigir. E aí você está usando a IA ao seu... Identifique os erros nessa concepção. Os erros, está correto? Falhou, não falhou? Porque é isso que a gente quer, um fator indo para essa parte corporativa, ou às vezes de assuntos mais, digamos, espinhosos, tem as famosas tomadas de decisões. Sim. Né? E até que ponto essa inteligência artificial vai influenciar nas tomadas de decisões? Jurídicas, empresariais, medicina, finança, transporte. Existiram casos, por exemplo, muito polêmicos de sistemas que estavam fazendo um tipo de censura que era tendencioso para, por exemplo, um momento mais sensível em relação às críticas a um determinado lado político, e aí se descobriu que críticas a um determinado político estavam sendo mais aceitas do que a outros, e as pessoas não sabiam como consertar isso, porque o sistema aprendeu por estatística, ele aprendeu por dado, por modelo. Da mesma forma, o sistema descobriu que se eu colocasse no seu feed, da sua rede social, posts polêmicos, iam fazer você ficar com mais raiva, você engajar mais e você comentar mais, isso dá dinheiro. Então começou a ter uma disseminação, por exemplo, de discurso de ódio. E isso não foi programado por ninguém. Simplesmente o sistema descobriu que isso é mais rentável. Então qual é a ética disso? Porque o cara não queria que fosse mais rentável por causa disso. Money talks, bullshit walks. Money talks, sempre, né? E assim, é o que aconteceu com o Facebook, né? E a Cambridge Analytica. Sim. Que direcionaram os rumos do Brexit. Quem aqui, né, de nós e dos espectadores, que já não respondeu numa pesquisa no Facebook? Que tipo de super-herói você é? Qual super-herói da Marvel você é? Qual personagem de Star Wars você é? E aí você clica lá e ele pergunta, como você é? Não, qual é o seu lado político? Né? Você é mais esquentado, você é isso, você é aquilo, você vai respondendo, você vai dando
informações da sua personalidade. Sim. E isso é usado como uma informação muito preciosa para direcionar o conteúdo que vai chegando A automaticamente. Meta ontem tomou uma multa de $1 bilhão, não foi? A Meta tomou, Sim, anteontem, é verdade. uma multa de $1 bilhões. Eu dei muita risada que eu estava no elevador, estava vindo do centro médico. Então, no elevador do centro médico está todo mundo sem imaginar, é uma constelação muito louca, né? E aí tinha um senhor e uma senhora, tipo, que eles vieram ao hospital fazer uma consulta claramente do interior, né? E muito engraçado, e lindos, interioranos lindos, você percebia a ingenuidade deles. Ele fez, rapaz, uma empresa para tomar uma multa dessa deve ganhar um dinheiro das outras. Ele não tem nenhuma ligação com a tecnologia, mas ele, na cabeça dele, você percebe que ele é uma pessoa esclarecida, que para uma empresa tomou uma multa de não sei quantos bilhões de dólares, vai ter feito uma merda muito grande. Muito grande. Né? Muito grande. Mas, enfim, esses dilemas todos, eles aparecem dentro de uma circunstância em que, como eu falei, o imaginário já veio criando esse monstro, e aí chega uma ferramenta que traz aquilo que a ficção científica vem trazendo. Quais são as possibilidades? Quais são os caminhos? Esses desafios e limitações vão ser muito tempo aí algo que a gente vai ficar... As pessoas vão habitar, porque o ser humano é medroso, né? O medo, acima de tudo, coloca o ser humano em local. Aliás, o medo, né, do desconhecido, o medo do que não se vê, do bicho-papão, ou do que é que seja, sempre foi uma coisa que precisou ser superada, né? Eu acho que o desafio maior está em tentar entender o que é essa limitação dele. As pessoas não entenderam a limitação e estão olhando como se fosse uma coisa sem limite nenhum. Principalmente porque o ser humano é mau, né? Como disse Ancelotti, é malo, né? E o sensacionalismo sempre traz para algo mais dramático do que realmente é. Mas eu diria o seguinte: o ChatGPT ele é a ponta do iceberg em certas questões, porque eles queimaram a largada. Hoje, Google e Microsoft O Apple está cantando com todas elas, né? 10 vezes mais poder de processamento e dados do que o pessoal da OpenAI que só usou no ChatGPT. E eles não tinham lançado antes por medos baseados em questões éticas. Então, uma empresa como o Google, que recebe multas dessa, não podia lançar algo como o pessoal do ChatGPT. Só que agora eles estão correndo atrás. Eles estão correndo atrás porque os caras correram na frente. Então, o que está vindo agora, e o ChatGPT foi lançado em novembro, então o que está vindo agora está vindo muito maior. E aí você tem um outro problema, está se unindo texto, porque o ChatGPT é texto. Sim. Você digita, ele devolve. Você pede um poema, ele entrega. Faça um poema como Neruda faria, ele cria. Você olha e fala, caramba, idêntico. Hoje em dia, agora ele está trabalhando com imagem. Midjourney, né? Midjourney, imagem, texto, áudio, vídeo. Você consegue usar. Tem um vídeo aí no YouTube famoso de Silvio Santos apresentando um jornal nacional. É perfeito. Ele falando, ele comentando. Então, e o direito autoral, e o direito de imagem, e a utilização da informação, esses modelos de dados, eles aprenderam muito com artes que não foram autorizadas para serem estudadas. Eu sou dono de um acervo artístico, por exemplo, que eu não queria que fosse colocado dentro dessa IA. E hoje é. Hoje, quando você usa Adobe, Photoshop, Illustrator, o que quer que seja, você tem uma cláusula que isso pode ser usado para aprendizagem de modelo de dados. Você cria e já entra lá. O que é seu é dos outros. Então, como é que isso vai funcionar, né? Do ponto de vista de direito autoral, de arte, de você saber ali o que é seu. Não pega mais, né? Já foi, já era. Não pega, você não vai pegar jamais. As informações confidenciais de grandes empresas vem sendo um motivo de preocupação por parte desses CEOs das empresas, porque os funcionários estão usando por relatórios. Faça um resumo desse relatório. Desse relatório semestral de resultado, e aí cai lá e todo mundo sabe. E aí? Né? Então, mas além disso tudo, eu vou trazer agora uma coisa chamada governança. A gente está vivendo um momento de guerra política no Brasil, onde se está com a PL, né, da censura, com a PL da lei de proteção de dados. A gente está vendo um ministro extremamente atuante, que é o Flávio Dino, discutir, e as empresas começam, o que a gente está falando nada mais nada menos do que tecnologia, do que inteligência artificial. Porque o que aconteceu com os chatbots, com os bots, aquilo não trata mais do que inteligência artificial. Sim. E a gente está chegando num campo onde está se batendo com a governança estatal.
onde foi necessário briga política para se começar a mudar o tal do marco regulatório da internet. Vocês concordam comigo que esse marco regulatório da internet foi por água abaixo, meio com essa história do ChatGPT? Como é que vocês estão vendo a relação governamental e se é censura ou não é censura? Como é que vocês veem a interferência do Estado, né? A gente viu campanhas da Meta, campanhas das empresas, né? Fazendo lá subliminarmente, dizendo, olha, eles vão acabar com isso, porque para pegar que o benefício deles suplantasse na cabeça das pessoas a lei. Como é que você vê? Eu estou falando agora da nossa situação, eu vou para o Brasil, porque está vivendo isso, né? Quem antes não gostava da censura, quem antes censurava de um lado, hoje está dizendo que é censura, né? Quem era censurado parece que quer censurar. E aí? Esse é um dilema extremamente crítico. Escolha de Sofia, não? Crítico, porque é o seguinte, existe uma linha muito tênue com relação à censura, como você mesmo falou. O que é censura? Eu censuro o que me agrada e eu libero o que, né, não me agrada e vice-versa. Como é que isso funciona? Agrada quem? Agrada quem? É censura para quem? Jogou, caiu. É censura para quem? Obviamente que existe uma discussão que eu acho muito importante com relação a essa produção desenfreada de notícias falsas dentro da construção política de ideologias. E nas tomadas de decisões. Das tomadas de decisões. Nas tomadas de decisões, como a gente falou, da questão do próprio indivíduo, isso, do próprio cidadão que é influenciado a seguir determinado caminho. E aí a gente entra na questão da verdade. Eu juro, prometo que a gente não vai fazer um debate filosófico também do que é verdade, porque aí a gente vai embora. Mas essas construções, nessa era da pós-verdade, da construção que vem em cima de fatos, em cima de acontecimentos, ela vem muito forte dentro de um caminho de redes sociais, de internet para todos. Você tem uma filha pré-adolescente, a minha ainda está na fase da infância, mas já com a pegada assim, por conta até do acesso às redes sociais. Marcelo também tem filhos que têm acesso regular à internet. E é uma série de informações que eles recebem o tempo todo. O tempo todo. Eu me lembro que minha filha um dia falou, pai, vamos comprar não vou fazer essa propaganda não, se eles patrocinarem eu faço, mas vamos comprar o presente de minha mãe numa tal loja, né, virtual. Por que ela chegou a essa conclusão? Porque na propaganda do YouTube, toda hora essa loja falando isso, presente Dia das Mães, e ela chegou para mim, pai, vamos comprar em tal loja. Achei. Vamos comprar em tal loja. Ou seja, ela já foi direcionada para isso. Então, esse direcionamento para caminhos em que você vem numa perspectiva governamental, aí pegando o gancho do que você falou, em que a essência do poder está ligada ao controle da informação. É controle, né? Então, essa linha do que é censura ou não, ela é muito tênue. Então, o que você perguntou não tem uma resposta clara. Tem que fazer a PL das fake news ou não? Depende. Mas isso na mão de quem? Exato. Quem vai direcionar? Quem vai construir? Olha aí a ideia da construção do que é ética, do que é o direito, do que é a legislação. Quem vai direcionar isso? Uma verdade tácita é que já se perdeu o controle da informação. Ninguém mais é dono da informação. Conhece a preocupação com essa segurança e privacidade? O que é segurança e privacidade? Eu me lembro que a gente batendo um papo, eu falei assim, eu não estou nem aí mais, eu falei aqui para vocês, eu não estou nem mais aí, todo mundo já sabe tudo de mim. Entendeu? Pô, você entra hoje, sei lá, se você tem uma vida meio dark web, que entra em sites de internet, não sei o que, o cara vai lá e sabe que você está entrando lá, vendo, descobre que você é pedófilo rápido. Vamos falar de uma coisa bem deep, né? Bem dark web. Então, assim, o que é segurança? O que é privacidade relacionada ao uso de inteligência artificial? Só um parênteses disso de privacidade, Dado, só um parênteses. Acabou. E outra coisa, viu? Não só a privacidade acabou, como ele também está pouco se lixando para a privacidade nos últimos tempos, né? Não, isso. Privacidade não é nada. O cara está mostrando o rabo, mostrando, está pouco se lixando. O que eu lembrei agora como privacidade é o quê? É o seguinte, eu me lembro que quando surgiu o Orkut, que a gente publicava as fotos lá no Orkut, foi uma novidade. Eu assisti uma palestra de questão de privacidade na empresa que eu trabalhava, que a analogia do cara foi muito interessante. Ele falou, quando você posta uma foto no Orkut,
É a mesma coisa que você tirar foto na sua câmera, revelar e distribuir um monte de cópia dessas fotos, você e sua família, na saída do elevador Lacerda. As pessoas passando, você distribuindo sua foto sua, de sua família, da escola onde sua filha... Perfeita analogia. Perfeita analogia. A analogia é perfeita, é muito interessante. Então essa questão de privacidade, antes tinha, agora as pessoas estão, né, sem ligar muito para isso, e tá tudo lá na internet. Inclusive tá dando dinheiro não ter privacidade, né? Tá aí Qualquer os um de nós OnlyFans, os Prime. Coloque não seu nome só completo, isso. coloque seu nome completo no Google, Existe, no chat GPT, no Google. Coloque seu nome completo no Google para você ver a quantidade de resultados. Eu dei um Google nele. Existe uma questão de você, basicamente, se resignar de que você não é importante. Todo mundo sabe sobre você. Você Essa virou uma informação commodity, pô. está na internet, mas não tem ninguém preocupado com você, porque você é mais um de bilhões. Mas, por outro lado, você não ter privacidade, se você abrir mão disso por conta própria, de forma deliberada, lhe traz benefícios. Né? E aí eu não estou fazendo juízo de valor, não. Sim. Porque as propagandas são dirigidas para você, a informação que aparece é dirigida para você, a sua bolha, que pode ser saudável ou não, lhe segue, e você só tem coisas que lhe apetecem. Então, não ter privacidade, sabe, e fazer com que a IA, fazer com que essas grandes redes sociais saibam como você é, lhe trazem benefícios, porque você vai receber ali muita informação que você quer. Isso vai ser bastante direcionado para você. Agora, tem pessoas que realmente querem manter certas restrições em relação ao que as pessoas podem saber sobre elas, e para essas pessoas existe uma dificuldade muito grande de lidar com isso, porque ou você sai do mundo e vira um ermitão e desliga seus aparelhos e desliga tudo da sua vida, ou, enfim, você vai ser visto. Em Londres, você é fotografado e filmado por câmeras que reconhecem você da sua casa para o seu trabalho centenas de vezes. O governo sabe onde você está, o governo sabe o que você compra, o seu Pix para o cara do picolé vai mostrar que você gosta de picolé, entendeu? Então, você não tem como lutar com isso. Você tem que regular, de certa forma, tomando cuidado justamente com a linha tênue da censura. A censura nunca é bom. O problema é que vai para a mão do governo, né? Ele vai ser responsável, aí vai depender do que é esse governo no momento. Então a gente tem que ter uma noção muito pessoal do que é, de como a gente usar, né? E muito ético de como usar, porque vai vir de lá alguma coisa que vale travar o tempo inteiro, né? E o escopo é maior, porque a informação ela é global. Você às vezes não consegue prender isso numa nação, mesmo sendo lá a sua nação soberana com as suas leis, mas você tem coisa de fora. Você hoje consome informação do mundo inteiro. Você hoje tem regras médicas do mundo inteiro. Qual é o grande problema de você usar, por exemplo, um chat GPT como médico? Ele tem diagnósticos excelentes. Ele podia resolver problemas, por exemplo, em países que são extremamente pobres. Isso está muito calcado, Marcelo e Murilo, na profunda ignorância do ser humano. Eu penso, de estar dando que a gente vai ter que aceitar, aceite que dói menos. Isso aqui é uma dicotomia muito grande. Vou dar um exemplo bem estudar de serra elétrica para o Machado. Sim. Né? Essa serra elétrica não vai servir o Machado? Não, aqui eu corto de eletricidade, a serra elétrica, aquela coisa pode soltar, e a corrente soltar, pegar e deixar cego. Então, assim, eu tenho convicção que esse susto que a gente passa e essa maneira de querer antever o ruim, o péssimo, o dolo em quase tudo, faz uma parte de nós seres humanos fracos, invejosos, problemáticos. Eu não tenho medo nenhum dessa história. Guardo algumas coisas da minha idade, do meu tempo, mas eu não tenho medo nenhum. Eu acho que a gente tem que usar muito. Não vejo nenhum tipo de nada que desagrave, que desabone um professor. A única coisa que você, ou um aluno, quando ele vai pesquisar um TCC, porque no fundo, vou ter que ser criando ferramentas para saber se ele é bom mesmo. Tá, beleza, faço o TCC aqui. Amanhã tem uma prova prática, ou algo que o valha. Mas eu vejo com muito bons olhos, sabe? Eu não consigo achar ruim. Eu me lembro que o telefone tocava no meio da sala, atendia uma senhora que trabalhava e dizia assim: Joana, Marcelo quer falar com você. Aí Dona Tânia dizia: quem é Marcelo que quer falar com minha filha? Você desligava o telefone e ia dormir, que estava com medo da mãe dela. Hoje você manda um nudes e a mãe nem sabe. Hoje você manda um nudes e a mãe não sabe. Então, e é bom e é legal. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, sabe? Eu boto muita fé ainda, não estou sendo incauto nem tolo, mas eu penso que se a gente for continuar a pensar com a cabeça no passado sobre o futuro... Impossível. Até porque as coisas mudam muito rápido, né? A gente pensar o que aconteceu com o Airbnb, com o Uber,
Imagine um mecânico de carro com carburador. E ele tem duas opções. Ou ele se inseria rápido no processo de injeção eletrônica, ou ele sentava no chão e chorava. O cara que era um mecânico de aeronaves, né, de turbo-hélice, não vê a turbina. Qual era a opção que o cara tinha? Então, assim, a gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar que a gente não pode lutar contra isso. Claro que a gente tem que participar desse debate, dessa construção conjunta, porque olha o acordo tácito, olha o contrato social, a gente tem que fazer parte disso dentro de uma construção conjunta, que infelizmente a gente sabe que as coisas são restritas. O direcionamento eu acho que aprender a utilizar, viu, meninos? Eu acho que a gente tem que aprender a utilizar, porque antes eu tinha uma máquina de calcular, uma máquina fotográfica e uma agenda para anotar número e um telefone. Sim. Hoje eu tenho tudo num lugar só e tive que aos 56 anos aprender a manipulá-los, porque senão eu saberia usá-lo para o meu bem. Partindo desse princípio, acho que é por aí, não? Você não precisa decorar mais número, né? Tem uma questão muito interessante, porque essas tecnologias disruptivas, elas mudam a nossa forma de viver, mas a gente não vai ser dominado por elas. Sim. Tem uma analogia excelente, que é a analogia do artesão. Lá atrás, o artesão, ele criava aquela cadeira com arabescos, com algo muito bonito ali, e hoje em dia uma máquina faz 50 por hora disso. E ele perdeu o lugar dele. Ele foi fazer outra coisa, ele foi criar algo que uma máquina não consegue criar por criatividade própria, por ideia própria, por exemplo. E esses empregos, o ser humano, ele vai trabalhar, ele vai atuar na sociedade de uma forma diferente. O professor, ele precisa usar o ChatGPT, ele precisa usar a IA ao seu favor, ele precisa transformar, ele não vai mais precisar escrever pauta e fazer. Antigamente, talvez, você precisasse. Aliás, antigamente você escrevia, você usava uma máquina de escrever. Hoje em dia o computador faz para você. Você tinha mecanografia. Todo mundo conhece professor aqui, todo mundo sabe que professor passava, ainda passa, né? Final de semana corrigindo prova por prova, em questão por questão. Quantidade de aplicativos que existem hoje, que você consegue fazer essa correção de forma automatizada. Então a inteligência artificial vem para trazer isso. Isso não é ruim. Não é ruim. Agora, obviamente que tem alguns processos operacionais e algumas profissões que vão ser revistas. Elas não vão acabar, mas elas vão mudar a forma de condução, porque o operacional, como eu falei há pouco, isso vem lá de trás da mecanização. Sim. Né? Isso vem lá de trás das máquinas substituindo os homens, na indústria, blá, 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 oficinas de artesãos indo se embora. Exatamente. Então, é algo que as coisas vão se moldando. Né? A sociedade, o avanço tecnológico, né, ele pode ser benéfico e é benéfico para a humanidade, porque ela vai moldando e vai reconstruindo e vai dando gás, vai dando vida nova para as pessoas. Imagine se fosse se a gente usasse ainda a foice para capinar, se a gente usasse carroça ainda e tal. Então vamos pensar com otimismo de que tudo que vem para melhorar a nossa qualidade de vida, né, vem para construir uma novidade, dar um fôlego para as novas gerações. Então acho que o caminho é esse, a gente tem que seguir nessa Muito obrigado, Murilo Jacques, Marcelo Medrado, e assim a gente moldando uma nova forma de se comunicar, vai fazendo uma Tarde Talks. Como eu falei, a Tarde Talks é a nossa plataforma nova, a Tarde Play. Você vai entrar lá no YouTube e vai ver esse e mais 23 programas da primeira temporada da Tarde Talks. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau.